Boa noite, irmãos, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia de vida, por essa chuva abençoada, que tem caído, que tem nos abençoado tanto, depois de tanta seca. Deus tem nos abençoado com essa chuva maravilhosa, Talvez atrapalhe algumas coisas, mas no geral a gente entende que é uma bênção de Deus, E entendendo não somente que Deus tem nos dado essa chuva, mas várias outras coisas, Nosso sustento, a nossa família, por mais problemas que a gente enfrente, são as pessoas que Deus escolheu para viver conosco aqui na terra, Que a gente possa agradecer por eles também. Eu queria que a gente tivesse um tempo de reflexão e de agradecimento. Agradeça pelo dia de hoje, agradeça por tudo que Deus tem feito na sua vida, nos outros dias, mas principalmente hoje, nos pequenos detalhes, no alimento, no nosso agasalho, no nosso teto, porque muitas pessoas hoje talvez não tenham nada disso, que para a gente é tão simples, mas muitas pessoas estão aí fora hoje passando frio, fome, se molhando na chuva. Então vamos agradecer a Deus. Lá em 1 Crônicas 16:34 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, a misericórdia de Deus é a mesma, aquela que foi lá antigamente com Abraão, com Isaac, com Jacó, é a mesma que está sobre nós hoje. Esse Deus é misericordioso e é um Deus que nos abençoa. Então vamos orar, agradecendo a Ele pelas bênçãos e tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu de vida, Pai. Obrigado pela Tua provisão que tem sido constante sobre a nossa vida. Obrigado pela chuva que tem caído, que tem molhado essa terra, que tanto precisava, Pai. Ajudando o pessoal que trabalha na lavoura, nos dando um refresco, nos dando alimento, Pai, para colocar nas nossas mesas. Obrigado porque em tudo isso nós vemos o Senhor. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa família, que tem estado conosco, Pai, em todos os momentos, nos bons, nos ruins. Obrigado até mesmo pelos problemas que nós temos, porque através deles nós podemos ver a Tua mão agindo sobre a nossa vida, Pai. Obrigado porque mesmo com os problemas nós temos tido, Pai, resposta do Senhor, nós temos tido vitória, graças ao Teu agir por nós, Pai. Nós Te louvamos por isso, nós Te agradecemos, porque através de cada turbulência, de cada tribulação, tempestade, nós crescemos e a nossa fé aumenta, Pai. Nós Te louvamos por isso, Te agradeço por esse tempo de culto abençoado que o Senhor preparou, Pai. Um dia chuvoso, um dia frio, mas um dia o qual o Senhor está aqui presente, Pai, falando aos nossos corações, aquecendo a nossa alma, Pai. Nós Te louvamos por isso, obrigado, porque até mesmo por estarmos aqui hoje, num culto presencial, nós podemos ver a Tua boa mão agindo a favor do Teu povo, Pai. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos ler um texto, está lá em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, vamos ler o versículo 4 ao 6. 1 João, capítulo 3, vamos ler o versículo 4 ao 6. Amém? Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Amém. Esse texto aqui, meus irmãos, está falando sobre pecado, sobre transgressão da lei. O que é transgredir a lei? Deus nos deu ordens, uma delas é de não pecar. E o que muitas vezes nós fazemos durante o nosso dia a dia, às vezes consciente do que estamos fazendo e às vezes até inconsciente, a gente transgride a lei, ou seja, a gente desobedece, a gente vai além de um limite. A lei ela serve para quê? Para colocar um limite.
Só que quando a gente transgride a lei, ou seja, quando a gente peca, a gente passa desse limite. E nós vemos aqui que Jesus, aquele que colocou isso para nós, né, como limites para a nossa vida, ele não tem pecado, não existe pecado em Cristo. E esse mesmo Cristo que é santo, que é puro, que não tem pecado nele, é o mesmo que nos perdoa, porque ele sabe que nós somos falhos, somos pecadores, somos limitados, nós precisamos do perdão e do agir de Deus constantemente. A Bíblia mesmo diz: todos pecaram, todos, carecem da graça, da misericórdia de Deus, e eu e você não somos diferentes, nós também pecamos. E o texto diz aqui no versículo 6: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Ou seja, o que esse texto está dizendo é que todo cristão, aquele que vive em Cristo, ele pode até pecar, mas ele não deve viver pecando. Ou seja, ele deve fugir do pecado, ele não deve se acostumar com o pecado, ou transformar o pecado que ele comete em algo normal. O pecado, ele não é normal, ele pode ser comum, todo mundo pratica, várias pessoas, mas normal, e principalmente na vida do cristão, ele não é. Então aqui é algo sério, né? Todo aquele que permanece nele não vive pecando, ou seja, aquele que está em Cristo não deve viver pecando. E tem outra coisa muito séria: todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Ou seja, aquele que se diz muitas vezes cristão, não, eu conheço Jesus, eu ando com Jesus, mas vive pecando. O texto não sou eu que estou dizendo, é o texto. Ele não viu Jesus e nem o conheceu. Isso é muito grave. Sabe por quê? Porque quando a gente vive, quando a gente conhece Jesus e a gente começa a caminhar com Ele, a gente foge dessa vida de pecado, a gente busca, se esforça para viver uma vida de santidade. Então que nós hoje possamos buscar isso. Não sei como está cada vida, cada coração, não sei como tem sido a sua vida nessa busca pela santidade, mas uma coisa eu tenho certeza: todos nós pecamos. Pecamos hoje, ontem, talvez até mesmo nesse momento, porque nós pecamos através de pensamentos, de olhares, de atitudes. Mas nós temos um Deus puro, santo, que está pronto a nos perdoar nesse momento. Então eu queria que cada um agora fizesse um tempo de reflexão, olhasse para dentro de si, olhasse para aquilo que você tem olhado, visto, para aquilo que você tem falado, para aquilo que você tem feito, aquilo que você tem pensado, e peça perdão. Tudo aquilo que você sabe que é pecado, que transgrediu a lei, ou seja, que passou do limite, eu peço que você, nesse momento, coloque tudo isso diante de Deus e peça perdão, porque o nosso Deus, ele é rico em misericórdia e está sempre pronto a nos perdoar e a nos purificar. Vamos ter um tempo de oração agora, meus irmãos. Peça perdão, se arrependa. Senhor, nós sabemos que nada pode ficar obscuro dos teus olhares, do teu olho sobre a nossa vida, Pai. Sabemos que não podemos esconder nada do Senhor. Sabemos que tudo aquilo que nós temos cometido, Pai, que desagrada o teu coração, que nos leva para longe de Ti, são conhecidos pelo Senhor. Mas nós estamos aqui como filhos teus, Pai, entregando e confessando aquilo que nós temos feito, mesmo o Senhor sabendo, porque isso é relacionamento. Nós estamos aqui confessando e pedindo perdão, Pai, pelos nossos pecados. São muitos, mas o Senhor é o único, Pai, que pode nos perdoar. O Senhor é o único que pode nos purificar, nos transformar em pessoas cada dia mais santas, Senhor. Pessoas que vivem para agradar a Ti mesmo. E eu peço, Senhor, faça isso em cada vida, em cada coração que está orando neste momento, Pai. Tira tudo aquilo que não faz parte da vida de um cristão. Nos ajude, Pai, a vencermos essas tentações que sempre vêm sobre nós, que nos levam a pecar, que nos distanciam do Senhor, que fazem mal para a nossa vida, Pai, porque o pecado traz consequências. Antes de chegar à morte, que é o último estágio, nós sofremos consequências do pecado aqui na terra, Pai. Nós não queremos isso para ninguém, principalmente para a nossa vida. Então perdoa, Pai, nossos pecados, mas também nos ajude, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê sabedoria para fugirmos do pecado a cada dia.
todas as vezes que Ele aparecer diante de nós, que nós possamos sair, fugir, Pai, na direção contrária e correr nos Teus braços, Senhor. Porque somente no Senhor nós temos refúgio, somente no Senhor nós temos força para aguentar as dificuldades e as aflições que enfrentamos aqui na terra, e uma delas é a tentação que nos leva a pecar. Mas nessa noite nós queremos entregar tudo isso, que não faz parte dessa caminhada, nas Tuas mãos, pedir perdão, Pai, nos arrepender diante do Senhor e pedir que o Senhor nos limpe, nos purifique nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso, porque se fosse pelo nosso mérito, nós não merecíamos o Teu perdão, Pai, nós não merecíamos ser amados por Ti, mas o Senhor não olha para as nossas falhas, para quem nós somos, e mesmo assim o Senhor nos perdoa, Pai. Obrigado, Te louvo, Te agradeço pelo perdão recebido. E agora, Pai, continue conosco nesse tempo de culto. Recebe todo o louvor, toda a adoração que sai da nossa vida, do nosso coração, da nossa boca, Pai, e continue falando conosco o tempo todo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Que bom que nós temos um Deus que nos perdoa, porque se Ele não nos perdoasse, nós seríamos consumidos. A nossa morte era certa, mas em Deus nós temos perdão e salvação. E é esse Deus que eu te convido agora a ficar de pé para cantar a Ele, para louvar a Ele através da sua voz, através da sua vida. Te convido a ficar de pé. A gente vai cantar um cântico que é muito conhecido. Eu gosto muito porque ele fala sobre exatamente o agir de Deus sobre a nossa vida e o nosso sentimento de gratidão para Deus, que é por tudo que tens feito. Nosso Deus, Ele agiu no passado a favor da gente, Ele age no presente e vai agir no futuro, e a gente pode descansar nele por isso, que a gente possa ter um coração agradecido, grato a Ele. Vamos cantar então, meus irmãos? Te agradeço,
porque o Senhor tem agido na nossa vida, o Senhor tem nos abençoado de várias formas, de várias maneiras, Pai. O Senhor é o mesmo Deus que nos abençoou ontem, é o mesmo que está hoje nos abençoando, nos dando vida, nos dando oportunidade, Pai, para te louvar, para te buscar. E é o mesmo Deus que nós temos a certeza e a fé de que agirá ao nosso favor amanhã também. O Senhor sabe que nós precisamos do Senhor para tudo, Pai. Para levantar da nossa cama de manhã nós precisamos de Ti. Para deitar no final do dia nós precisamos do Senhor também. Para termos um bom sono nós precisamos do Senhor. Ou seja, Pai, para tudo nós precisamos de Ti. Nós dependemos totalmente da Tua misericórdia e da Tua graça sobre a nossa vida. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem nos abençoado, mesmo quando a gente não merece. O Senhor tem nos abençoado principalmente através da salvação em Jesus Cristo, Pai. Nós não merecíamos o Teu Filho Santo sacrificasse por nós, mas mesmo assim o Senhor o fez por amor a nós, Pai. Nós não temos como Te agradecer, mas por isso nós entregamos aquilo que nós temos hoje em mãos, e que o Senhor possa receber como aroma suave chegando até o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, agora vamos cantar aquela música Eu Te Busco, porque ela diz exatamente isso, né? Nossa vida é uma vida que deve ser em busca de Deus, constante, né? A gente acorda buscando a Deus, a gente passa o dia buscando a Deus, a gente deve dormir buscando a Deus. A gente possa fazer dessa canção uma realidade na nossa vida. Te busco, te procuro, e no silêncio tu estás. Deus está sempre nos momentos que nós estamos buscando Ele. Quando a gente busca, a gente vai achar. A gente pode ter essa certeza no nosso coração. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais, Senhor. Pai, nós queremos o Senhor, Pai, na nossa vida. Nós queremos que o Senhor nos encha, Pai, com a Tua palavra. Então fale aos nossos corações, Senhor, não somente nos momentos de culto, mas todo o tempo, durante todo o dia, Pai, através de pessoas, através de momentos, Pai, com relacionamento contigo, mas principalmente através da Tua palavra. Comunique as Tuas verdades à nossa vida, porque são elas, essas verdades, que nos dão força, nos dão esperança para continuar na caminhada, Pai. Continue falando nesse momento de culto. Eu agradeço a Deus pela vida dessas irmãs que aqui estão hoje, Pai, te buscando, colocando as suas vidas diante do Teu altar, Pai, levando o Espírito ao Teu trono,
responde a oração de cada uma delas, Pai, fortaleça a vida de cada uma delas, que o Senhor possa também dar ânimo e esperança para aqueles que estão em casa, nesse momento, que não podem estar aqui, Senhor. Dê esperança, dê força, dê ânimo, Pai, em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor. O Senhor é o Deus que tem cuidado de nós, e o Deus que tem nos amado, Pai, de uma forma incondicional, e por isso nós te louvamos, e te entregamos nesse momento, todo esse louvor, toda essa adoração, que o Senhor possa receber, que o Senhor possa ser honrado e adorado, e louvado por nós, a cada dia, não somente nesse momento, mas todo o tempo, durante toda a nossa vida, que a nossa vida possa ser louvor e adoração a Ti, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, pode se sentar. Bênção de Deus, poder cantar o nosso Deus, né? O importante é isso, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas tão poucas pessoas, né? Mas o importante é que Ele ouve, não essa voz que sai da gente, né? Mas é a voz que sai do nosso coração, da nossa vida. Esse é o verdadeiro louvor e adoração que Ele recebe. Louvado seja o nome dEle por isso. As irmãs, convido vocês a abrirem a Bíblia em Gênesis capítulo 8. Livro de Gênesis, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao 22. Gênesis 8, 1 ao 22. Texto bem conhecido, os irmãos já devem ter lido, devem ter meditado nele. Amém? Diz assim a palavra de Deus: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, e cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, os teus filhos, as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que provem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra,
não deixará de haver semente e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. Gosto muito desse texto, meus irmãos, porque ele reflete um pouco do que a gente tem vivido hoje. Por que eu estou dizendo isso? Esse texto aqui ele mostra Noé depois do dilúvio, ou seja, depois de tudo aquilo que aconteceu, daquilo que Deus colocou para Noé fazer, que era a arca, né? Construir aquela arca para refugiar ali sua família e parte da criação, né? Noé ficou ali vários meses dentro daquela arca. Ele ouviu, teve fé naquilo que Deus estava falando para ele, né? Mesmo que outras pessoas ao redor não acreditavam que aquilo ia acontecer. E aconteceu um dilúvio, o qual acabou com toda a humanidade e toda a criação de Deus. Porém, Noé e sua família estavam salvos, protegidos dentro daquela arca, assim como alguns animais. E Noé ficou muito tempo dentro daquele lugar, até que aí chega o versículo 8 aqui. Lembrou-se Deus de Noé, e aqui nós vemos no texto que esse período estava passando, esse período tão difícil, que foi o dilúvio, estava terminando. E olhando para a nossa vida hoje, por que parece muito? Porque nós também já estamos há 5 meses enfrentando esse vírus, né? Essa pandemia. 5 meses de quarentena, ou seja, tem pessoas que não estão aqui hoje porque estão em casa, de quarentena, não podem sair, né? 5 meses de isolamento social, ou seja, a gente não pode entrar em alguns lugares, a gente não pode ter contato com as pessoas. 5 meses de distanciamento social, a gente vê isso aqui na própria igreja, né? Alguns lugares demarcados porque a gente não pode estar perto mais. 5 meses, meus irmãos. Eu estava pensando nisso segunda-feira, porque segunda-feira, dia 17, foi exatamente, completou 5 meses. Desde quando a gente recebeu a notícia, a gente tinha que parar os cultos, né? Os lugares não iam poder receber pessoas, né? Um tempo onde os nossos hábitos tiveram que mudar um pouco, né? Acho que todo mundo teve que se adaptar um pouco a esse tempo. Aquilo que nós fazíamos antes, hoje nós fazemos de forma diferente, até mesmo cultuar a Deus, né? De máscara, distantes, alguns vindo, alguns não vindo, mas também na nossa vida, na nossa família, né? A gente não pode visitar pessoas, os irmãos da igreja, alguns a gente nem pode ter contato, né? Algumas coisas tivemos que mudar na nossa vida. Momento também que trouxe consigo, né? Esse momento trouxe também o medo. Todo mundo está vivendo com medo agora, por quê? Depois que perceberam que o vírus ele realmente mata, né? Um vírus perigoso, as pessoas ficaram com medo. Então tem gente que evita sair de casa, tem gente que não quer conversar com ninguém, não quer ter contato porque está com medo. E não somente medo do vírus, mas do que ele causa também em todas as áreas. Por exemplo, financeira, tem gente que está com medo porque está com medo de perder o trabalho. Ou pessoas estão perdendo o trabalho, né? Estávamos conversando um pouquinho antes do culto, né, dona Zeni? A dificuldade que está sendo nesse tempo, né? De ter que juntar dinheiro, economizar um pouquinho de um lado para o outro, porque a gente tem visto que tem sido um tempo difícil, traz o medo, traz o desânimo, né? Às vezes a gente pensava em tantas coisas para fazer esse ano, eu falo por mim, pela Vanessa, a gente chegou e falou, vamos fazer tal coisa, estava planejando algumas coisas, né? Compartilhamos algumas coisas com os irmãos, mas algumas coisas não deram certo, a gente teve que dar uma parada, e às vezes bate um desânimo na gente, né? A gente olha e fala, nossa, mas olha, para estar fazendo isso, já está avançado nisso, teve que dar uma parada. Desesperança, bate o coração, porque a gente fala, nossa, mas hoje a gente está vivendo essa dificuldade, e amanhã, como que será? E parece que quando a gente não tem esse controle do que vai acontecer, parece que a desesperança bate mais ainda no nosso coração, né? E a frustração também, né? Porque você, talvez todos aqui, queriam estar vivendo 2020 de uma forma totalmente diferente dessa, mas a gente não está conseguindo. Tudo isso por causa desse vírus. Ou seja, resumindo, é um tempo difícil, o qual ninguém queria viver, né? E nem esperava viver. Todo mundo que a gente encontra, a gente fala, nossa, nunca esperava passar por isso na vida, né? E nunca queria viver isso, né? A gente vê em filmes, né? Esse negócio de pandemia, de isolamento, a gente achava, eu pelo menos achava, nossa, acho que é ficção, nunca vai acontecer, né? Mas a gente está vendo e a gente está enfrentando isso. Momento difícil, meus irmãos. Porém, diante de tudo isso, a única certeza que a gente pode ter, e essa certeza precisa estar realmente no nosso coração, é de que Deus continua sendo o mesmo. É o mesmo Deus aqui de Noé, que salvou Noé e sua família. É o mesmo Deus que agiu na história, que agiu antes da pandemia e está agindo hoje na nossa vida. Deus não muda, Ele é o mesmo. Mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã. E Ele não fechou os olhos para o seu povo.
Às vezes as pessoas acham que Deus se esqueceu da humanidade nesse tempo de dificuldade, mas não. Os olhos dele sempre estão sobre o seu povo, sobre a igreja. Ele continua conosco em todos os momentos. Deus está conosco. Se não fosse Ele, a gente nem aguentaria passar por esse momento que nós estamos passando. É por causa da presença dEle e o agir dEle a nosso favor que nós estamos aqui hoje. Louvado seja o nome dEle. Então nós podemos entender que nada sai do controle de Deus. Das nossas mãos, acho que tudo saiu fora do controle nesse ano. Mas de Deus não, nas mãos dEle, tudo está controlado. Então, olhando para esse texto, nós podemos ver algumas coisas que trazem conforto para o nosso coração. Noé também ficou em quarentena com a família, né? Porém, ele teve durante todo esse tempo a presença de Deus ao lado deles ali. Porque imagina, né? A gente pensando hoje, o nosso pensamento racional, a gente fala, nossa, como foi difícil, né? Imagina, construir uma arca de madeira. O dilúvio não foi uma enchentinha, né? Foi algo grande, né? Pessoas morreram, né? A humanidade morreu. E aquele barco sustentar Noé, sua família, né? E vários animais ainda. Não foi um tempo fácil. Com certeza foi um tempo muito difícil. De medo, da mesma forma, de frustração, desânimo, desesperança. Mas com certeza Noé tinha no coração e tinha certeza de que Deus estava com ele. Que o mesmo Deus que abençoou a humanidade antes estava abençoando ele. E é isso que nós devemos ter em mente, meus irmãos. E olhando aqui, a primeira coisa que eu vejo, Deus se lembra do seu povo. Porque, olha só, no começo do versículo 1, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus não se esquece do seu povo. Por mais que as pessoas talvez achem, né, que Deus ele se esquece, ele continua presente. Ele esteve presente com Noé na arca, está conosco nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena. Mesmo em meio a um momento tão difícil, de dificuldades, ele continua conosco. Nós vemos que a vida de Noé e de sua família a vida deles teve que mudar muito, assim como a nossa. Mas Deus continuou presente, sustentando e provendo tudo aquilo que eles precisavam. Porque imagina, vários meses dentro de um lugar fechado. De onde vinha o alimento? De onde vinha a saúde? Porque imagina ficar num lugar abafado, a gente fica às vezes em casa, né, tudo fechado, a gente sente mal, né? Por causa do frio, tudo. Imagina esse povo. Mas Deus estava com eles, sabe por quê? Porque Deus se lembrava deles. Deus não se esquece da gente. Às vezes a gente acha que nos momentos difíceis, Deus ele vira as costas ou tapa os olhos com a mão assim para não enxergar a gente. Mas Ele continua olhando e Ele continua se lembrando da gente. Isso é bom, meus irmãos. Nós estamos sempre na mente de Deus. Por mais que a gente não merecia isso, mas nós sempre estamos na mente de Deus. E Ele sempre está presente com o seu povo. Ele não se esquece de nós. Outra coisa que nós podemos ver aqui, aos poucos tudo vai voltando ao normal. Se a gente olhar para o texto, nós vemos uma boa parte. O que acontecia? Logo depois de um tempo, o que Noé fez? Noé abriu as janelas da arca, né? E o que ele começou a fazer? Começou a olhar para ver se a terra estava o quê? Secando, ou seja, a água do dilúvio ela estava baixando. E como que ele fazia isso? Ele mandava algumas aves. Acho que quem conhece um pouquinho de aves sabe. Se tiver uma árvore para ela vai ficar lá um tempo, né? Mas se não tiver nada, ela vai voar e vai voltar para onde tem algo sólido. Então no começo ele abriu a janela da arca, soltou algumas árvores, um corvo, né? Só que ele voou, não deve ter achado nada seco. O que ele fez? Voltou para a arca. E isso foram vários, a gente acha que lendo parece que foi uma coisa seguida da outra, mas foram vários dias, vários meses, né? Até que em um momento ele soltou uma pomba. A pomba voou e voltou com o quê? Com um raminho de oliveira. Ou seja, Noé e sua família perceberam, opa, já começou a baixar a água está baixando. Até depois de vários dias, vários meses, ele soltou de novo essa pomba. O que aconteceu? Essa pomba não voltou mais. Por quê? Porque a água já tinha secado. Ou seja, meus irmãos, parece que é algo simples, mas a terra foi secando. Esse momento foi acabando, mas nós vemos aqui o agir de Deus. Porque o momento tão difícil, talvez, vários momentos aqui a família de Noé e eles falaram, será que esse dilúvio realmente vai acabar? Será que é aquilo que Deus prometeu, será que vai se cumprir? Será que a gente está realmente protegido aqui dentro? Mas eles puderam ver que estavam. Porque aos poucos, igual eu falei, não foi no tempo de Noé e da família. Foi acontecendo o quê? Aos poucos, a água foi secando aos poucos, né?
E o que Noé e sua família precisaram ter nesse momento? Duas coisas que nós precisamos ter hoje também, para enfrentar esse momento. A primeira é paciência. Só que falar de paciência para o ser humano é difícil, né? Acho que, ainda mais no tempo que a gente tem vivido, é muito difícil achar uma pessoa que tem muita paciência, que suporta a dor, aguenta, né? Passar por um momento assim sem reclamar, esperando que um dia vai acabar. Mas é o que nós precisamos ter, meus irmãos, paciência. Esse momento está acabando. E por que eu digo isso? Eu vejo porque aos poucos nós temos sinais aparecendo. Por exemplo, o culto presencial. Há 3 meses atrás não poderia ter. Agora a gente já pode ter. Ah, mas o pastor está com restrição. Lembra de Noé aqui? A água foi baixando aqui de uma vez? Não, foi aos poucos. Aí depois veio a notícia, né, de que o grupo de risco diminuiu um pouco. Então, algumas crianças podem vir. E algumas pessoas que tinham de 60 a 65 também podem agora. O que é isso, meus irmãos? Parece que não é nada, mas é a água que está baixando. Ou seja, o momento está passando. É Deus agindo. Aí esse final de semana a gente teve notícia também que os familiares que vêm à igreja já podem sentar juntos no banco. Por que estava acontecendo, né? Vinha o pai, o filho, sentava cada um em um lado, né? O esposo com a esposa, cada um sentado em um lado. Agora já podem sentar juntos. Às vezes a gente olha para isso e não dá valor, mas é Deus mostrando que esse momento difícil está passando. Mas o que a gente precisa ter? Paciência, esperar. Cada momento Deus está agindo. Nós precisamos entender o agir de Deus. O agir dele é diferente do nosso. O tempo dele é diferente do nosso. E o principal que nós precisamos ter, meus irmãos, é fé. É crer. Crer que Deus, ele está agindo. Ele vai continuar agindo. Crer em quem ele é. Ele é um Deus poderoso. Ele é o criador de tudo isso. Não é um vírus que vai ser maior do que Deus. Não são os nossos problemas, por maiores que sejam, que vão ser maiores do que Deus. Deus, ele é soberano. Nós precisamos crer nisso, ter fé nele. Fé no agir dele, a favor do seu povo, a favor de cada um de nós. Então que nós possamos ter paciência e fé, porque o tempo está passando, esse tempo difícil está passando, a água está baixando. E o principal, meus irmãos, um dia esse momento difícil vai ter um fim, ou seja, ele está acabando. Ainda não acabou, mas um dia vai ter um fim. No texto nós lemos que em um momento ele soltou a pombinha e a pombinha não voltou mais. Por quê? Porque a terra estava totalmente seca. Ou seja, o dilúvio e tudo aquilo que ele tinha causado já tinha passado. Demorou vários meses, vários dias de angústia, de sofrimento, mas passou, meus irmãos. E que nós possamos ter essa certeza também. Um dia isso tudo vai passar. E nós vemos que passou. E Noé e sua família, aqueles animais, eles tinham uma oportunidade. O que era? De recomeçar. O mundo tinha acabado. Saindo daquela arca, eles tinham a possibilidade de quê? De recomeçar. Ou seja, Noé e sua família, eles estavam com a missão agora de povoar novamente a terra, de cuidar da terra e de caminhar nela. E aqueles animais também. Então nós vemos que quando tudo isso passar, nós também teremos um recomeço. Talvez não seja como era antes. Com certeza, quando Noé abriu as portas e saiu com os animais da família, ele não achou o mesmo mundo o qual ele tinha deixado antes de entrar na arca. Aquela vegetação já não existia, todos aqueles animais não existiam mais, aquelas pessoas que ele convivia não existiam mais, o mundo tinha mudado. Porém, Deus estava com ele, e Deus o possibilitou esse recomeço. E Ele vai fazer isso conosco. Quando essa pandemia acabar, esse momento acabar, nós teremos um novo recomeço. Mas não um recomeço guiado pelo nosso coração, pela nossa vontade, mas guiado por Deus. Então nós podemos ter fé e esperança no amanhã, não por nós, mas porque Deus, Ele está lá, Ele está no futuro, e Ele agirá em nosso favor e através de nós também. Que possa ser assim com a nossa vida. E o que eu vejo por último, meus irmãos, possamos louvar e adorar o nome de Deus por quem Ele é e por que Ele tem feito. Depois que Noé saiu, a primeira coisa que ele fez, olha o versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Ou seja, o que Noé fez com a sua família ao sair da arca, quando aquele momento passou? Ele adorou a Deus.
Ele podia ter feito qualquer outra coisa, mas o que ele fez? Ele fez um altar e sacrificou, ou seja, entregou a Deus o que é adoração. Por mais difícil que seja o momento que a gente está passando e um dia vai terminar, que a gente possa ver essa adoração, meus irmãos. Que a adoração a Deus possa ser aquilo que conduza, que nos sustente nesse tempo. Que a gente possa olhar para Ele e agradecer essa vida de adoração, não é somente agradecer com os lábios, mas agradecer com a nossa própria vida, com o nosso corpo, com tudo aquilo que nós temos e com tudo aquilo que nós somos. Que Deus possa ser adorado por nós. Mesmo em meio a esse momento tão difícil que nós estamos passando. Às vezes em momentos difíceis é difícil a gente parar para agradecer, e muito menos para adorar a Deus, né? Mas isso nós precisamos fazer, meus irmãos. Louvar a Ele mesmo quando o momento é difícil, o momento é adverso. Lembramos de Paulo, né? E Silas na prisão, o que eles estavam fazendo lá? Momento difícil, tinham sido chicoteados, estavam presos, talvez com risco até de serem mortos. E o que eles estavam fazendo? No meio da cadeia, adorando e louvando a Deus. Mesmo em meio ao sofrimento. Que isso sirva de lição para nós. Que isso que nós temos visto na palavra de Deus nos fortaleça e nos leve a viver essa vida de adoração. Porque o nosso Deus é um Deus que está conosco e nos dá segurança. Da mesma forma que Ele deu segurança a essa família de Noé, Ele vai dar essa segurança para nós, meus irmãos. Creia nisso, confie nele e viva uma vida de plena adoração. Sacrifício vivo. Lá em Romanos diz: nós possamos entregar nosso corpo, né, como um sacrifício vivo. E nós possamos entregar realmente a nossa vida toda, tudo aquilo que nós fazemos ou falamos, possa ser para adorar a Deus, seja para o louvor e para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos orar. Eu queria que você, nesse momento, se colocasse diante de Deus, agradecesse a Ele, porque Ele lembra de você, Ele lembra do seu lar, Ele lembra da igreja, Ele lembra do seu povo. É um Deus que age ao nosso favor, é um Deus que tem feito esse momento passar aos poucos, é um Deus que vai fazer com que tudo isso se acabe, e vai nos dar a oportunidade de recomeçar, talvez de uma forma diferente, mas Ele estará conosco. Agradeça a Ele por isso. E se coloque diante dele nesse momento e adore a Ele, adore por quem Ele é. Olhe para a beleza de Deus, não somente pelo que Ele tem feito, mas por quem Ele é. Agradeça a Ele, louve a Ele, entregue aquilo que você tem nesse momento em adoração a Ele. Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos em Ti, Pai. Nós estamos aqui porque nós queremos Te louvar e Te agradecer por quem o Senhor é, Pai. Deus Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou, Pai. Aquele que criou tudo que existe. E não somente criou, mas continua sustentando a Sua criação. Nós queremos Te agradecer por isso. O Senhor nos sustenta, Pai. O Senhor nos deu vida e não nos abandonou. O Senhor continua conosco. Mesmo em meio a um momento tão difícil que nós temos passado, Pai. Essa semana completou 5 meses de pandemia, de isolamento, de quarentena, mas podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco durante todo esse tempo e continuará conosco, Pai. O Senhor foi quem nos supriu durante esse tempo, aquele que nos deu o alimento, o pão de cada dia, aquele que nos poupou de pegar esse vírus, aquele que nos poupou da própria morte, Pai. Obrigado, que o Senhor tem agido ao nosso favor, mesmo quando a gente não percebe, mesmo em meio a um dilúvio de problemas, um dilúvio de preocupação, de medo. O Senhor está conosco, nós Te louvamos por isso, e Te louvamos também porque o Senhor tem feito esse tempo passar, Pai. Nós podemos ver a água baixando, nós podemos ver as coisas voltando ao normal, Pai. Obrigado, isso é misericórdia e graça do Senhor por nós. Nós Te louvamos por isso. Obrigado por nós termos a certeza, a esperança e a fé de que tudo isso vai passar. E o Senhor vai nos dar um novo recomeço, e o Senhor nos ajudará a viver nessa terra diferente, Pai, mas ao qual o Senhor continua presente. Obrigado, Senhor.
o Senhor possa receber todo o nosso louvor, nossa adoração, que a nossa vida seja, Pai, para te louvar, para te engrandecer, não somente nos momentos de culto, mas também nos momentos, e principalmente nos momentos que a gente sai daquela porta para fora, que a gente está lá na rua, que a gente está lá com os nossos vizinhos, na nossa casa, que a nossa vida possa ser adoração a Ti, Pai, e que essa adoração, ela chegue ao Senhor como um aroma suave, assim como foi a oferta e a adoração de Noé, Pai. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, e que aqueles que estiverem ao nosso redor, Pai, seja quem for, seja os amigos de trabalho, seja os nossos amigos, parentes, vizinhos, todos possam ser contagiados por esse amor, Pai, esse amor que nos alcançou, esse amor que nos sustenta, e esse amor que nos dá esperança do amanhã, Pai. Usa a nossa vida também para transmitir esse amor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo de culto, pelas irmãs que aqui estão, por aqueles irmãos que estão em casa, Pai. Continue conosco, continue ministrando ao nosso coração, continue nos protegendo, nos livrando do mal, nos fazendo fugir do pecado, e nos ajude, Pai, a entregar a Ti o louvor que o Senhor merece. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda fará em nós, e também através de nós. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos por esse tempo de culto, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que bênção estar na presença de Deus, com os irmãos, né? Aproveitar esse tempo para se achegar mais a Ele. E não tem motivos de oração aqui dos irmãos, né? Mas aqueles que tiverem, podem mandar no WhatsApp, né? Os irmãos também, depois se quiserem mandar, no particular, né? Podem mandar, que a gente está sempre orando uns pelos outros, né? Que a gente possa fazer isso, que isso nos fortalece e mostra que a gente não está sozinho, né, na caminhada. Às vezes a gente está passando por um momento tão difícil, e a gente precisa se abrir com alguém, né? A gente fala com Deus, mas a gente quer falar com alguém, algum irmão também. Não deixe de fazer isso, mande lá o seu motivo, seja qual for, tá bom? E uma coisa que eu sempre deixo claro, né? Aqueles que mandam o motivo de oração para mim, por exemplo, e falam, pastor, não quero que ninguém saiba. Eu não falo, meu irmão, pode ficar tranquilo, tá bom? Às vezes nem com a Vanessa mesmo eu falo. Não, falou para mim, então tá falado, Agora o irmão que fala, não, pastor, pode compartilhar com os outros irmãos, com a igreja. Eu falo isso porque às vezes tem irmão que não manda. Nossa, eu vou mandar esse motivo, pastor, vai que ele começa a falar para todo mundo. Não, pode ficar tranquilo. Se você dá permissão, eu falo. Não, pastor, pode compartilhar. Se você falar que não é para compartilhar, pode ficar tranquilo. Isso vai ficar entre nós e Deus, principalmente. Amém, meus irmãos? Então vamos para a bênção. Ficar de pé para receber a bênção. Que Deus possa abençoar cada um, possa dar uma noite de descanso, uma noite de paz. Abençoe sua família, o seu lar. E amanhã possa ter uma quinta-feira na presença dele. Amém? Agora que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bondoso, misericordioso e eterno Pai, que as virtudes, as consolações e a proteção do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, viu? Vão na paz, fiquem com Deus.